Olá a todos, graça e paz. Eu hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre o batismo nas águas e queria falar com o porquê do batismo nas águas, porque é que o fazemos, como deve ser ministrado, quando e para quem. Quero ensinar um pouco acerca desta prática cristã, ok? E primeiro eu quero vos dizer que é uma ordenança de Deus. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que crê, ok? Não é uma ordenança do pastor, da pastora, é uma ordenança de Jesus para todo aquele que crê, ok? Lá em Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? É um selo de fé para aquele que crê. O batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé e evidentemente deve seguir a fé, está bem? Como determinam as palavras finais de Jesus que se encontram registradas no Evangelho de Marcos, lá em Marcos 16, 15 e 16. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta é uma razão porque não se costuma batizar crianças, nem tão pouco a gente validamos o batismo delas, ok? O batismo das crianças é necessário crer primeiro e então ser batizado. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só batizamos depois que puderem crer e confessar a sua fé, ok? As crianças, elas são puras, elas são verdadeiras, elas são amor, Cristo gosta das crianças, mas o batismo tem que ser uma coisa feita pela fé e crer em Deus, ok? Não deve ser uma coisa feita por obrigação, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, senão não tens parte da igreja. Não é assim, não é assim que se deve fazer, ok? É necessário crer primeiro e então ser batizado. É uma circuncisão no coração, ok? No Velho Testamento, os judeus eles tinham como selo da sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo simbolizada no batismo, ok? Lá em Colossenses 2, 11 e 12 diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ok? Hoje esta circuncisão acontece no coração. Vocês podem lá ver, eu não vou ler, lá em Romanos 2, 28 e 29. E Paulo a relaciona com o batismo, tá bom? O batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus diz que quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Nota-se que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que eu diga àquele ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele ainda naquele dia no paraíso, lá em Lucas 23, 39 a 43. Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por isso. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário, ok? Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, será também ele deliberado a desobediência a Deus, o que poderia impedir-lhe de entrar na vida eterna, tá bom? Podemos dizer que o batismo é uma parte do processo de salvação, mas não ele em si salva.
O apóstolo Pedro ele escreveu o seguinte acerca do batismo, lá em 1 Pedro 3:21. Não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Há uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado, além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é um meio através do qual extraímos que somos o tipo de fé que Deus quer, ok? É através do qual a gente externamente pode dizer que temos fé depositada em Jesus Cristo, ok? Não no batismo, não no pastor, não na igreja, mas em Jesus Cristo. E que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Quando falamos sobre fé em Jesus, não nos referimos a crer que Ele existe. É maior que isso, ok? A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que Ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição externa e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer naquela cruz, o Senhor Jesus não morreu porque merecia morrer, pelo contrário, como justo e inocente. Ele nos substituiu, sofrendo o que nós devíamos sofrer a fim de recebermos a salvação em Deus, ok? Há dois elementos básicos na fé que nos salva: identificação e apropriação. E é importante entender que cada um deles, dentro do simbolismo do batismo, juntos eles formam o batismo, ok? Identificação é o aspecto da fé que nos fez ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição de justiça dele, ok? 2 Coríntios 5:21. A palavra declara o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, ok? Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles, ok? A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com Ele, nos coloca no túmulo, sepultados com Ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados como Cristo. E quando nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus, ok? Que possamos ter direto ao que Cristo fez e que possamos ter ainda direito também ao que Cristo fez na cruz por nós. Está na hora de seguir as pisadas de Cristo. Esta é a hora do segundo passo também. A apropriação. E o que é a apropriação? É o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disso. Paulo escreveu a Timóteo e lhe disse: toma posse da vida eterna. Paulo escreve para todos nós: tomem posse da vida eterna. Se apropriem dela, ok? O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Ele revela que não apenas eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Vamos ver o que é que as Escrituras nos dizem. Lá em Romanos 6, 3-4. Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Glória a Deus. Quando imergimos alguém nas águas,
estamos a simbolicamente declarar que essa pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantarmos essa pessoa das águas, estamos a reconhecer que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé nós temos. É uma fé que se identifica com Cristo e a sua obra realizada na cruz. Ok? Não é um símbolo da igreja, não é uma obrigação do pastor, não é uma obrigação para para interagir com os irmãos da igreja. Não. É um selo entre você e a obra que Cristo fez naquela cruz, ok? Para que ser batizado? Ou quem pode ser batizado? A explicação anterior que eu dei agora, ela responde a essa indicação, ok? Para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz, depois de ter reconhecido por fé a obra de Cristo. Quando a pessoa passa a estar apta para o batismo. Quanto tempo ela tem de ter na vida cristã para poder ser batizada? Às vezes a gente ouve essa pergunta: quanto tempo tens de igreja? Quanto tempo tens de crente? A palavra responde com clareza a essa questão. Em Atos 8, 30 a 39. Lemos acerca do primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na palavra. Neste texto temos um modelo para a forma do batismo. E ali vemos que já no Evangelho, na evangelização do Evangelho, do batismo, era ensinado aos novos convertidos, o que nos fez saber que ninguém deve demorar para ser batizado, após ter feito a sua decisão de servir a Jesus. Atos 8, 36 a 37, diz assim: eis aqui água que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe vem trazendo a luz sobre o requisito básico para o batismo. É lícito se crer de todo o coração, ok? Eis aqui água que impede que eu seja batizado. E vejam que o Filipe, ele diz a seguir: é lícito se creres de todo o coração, ok? Quando a pessoa foi esclarecida sobre a obra e não só a pessoa redentora de Jesus Cristo, e crer de todo o coração, sem dúvida acerca disso, ela está pronta para ser batizada, ok? Não há. Agora temos que ver uma coisa: as obras de cada um de nós têm que mudar, os vícios têm que acabar. Há um caminho que tem que ser o caminho que Cristo seguiu, ok? Tem que ser cada vez mais santo, se santificar cada vez mais. Tudo isso faz de uma pessoa chegar à conclusão, à decisão de ser batizada. Porque são coisas sérias, não é uma brincadeira de se brincar aos crentes, ok? Daí não se batizar crianças, porque há toda uma questão de se crer, e crer é uma questão muito importante. Nós nos decidimos a nossa vida. Por vários passos, nós tomamos imensas decisões dia após dia. Crer no batismo, crer em Jesus, crer na obra de Jesus na cruz é muito, muito mais importante que tudo isso, ok? Como se batiza? A palavra baptismos, do grego, significa emergir, mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história, por várias razões, aparecem outras formas de batismo, como a expressão e a ablução, banho. Entenda-se como o batismo é uma identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. E é exatamente isso que a imersão significa. Não praticamos outras formas de batismo, senão por imersão. É a palavra, é uma ordem, é aquilo que Jesus disse, ok?
Não há lugar específico para o batismo. Em nosso templo podemos ter uma piscina, uma banheira, um tanque, uma barragem. Não há um lugar específico. É onde houver água suficiente para a imersão, ok? Eu tenho mais coisas para dizer sobre este tema, mas vamos deixar para um próximo vídeo, ok? Vou-vos deixar aqui com Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos continuar a falar sobre o batismo nos próximos vídeos, ok? Fiquem em paz, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.